Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Lima, sou professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nesta aula estudaremos sobre o imperialismo ocorrido no século XIX, as justificativas para esse processo e a relação dos Estados Unidos com a América Latina. O imperialismo ou neocolonialismo do século XIX se constituiu num movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações industrializadas europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, sobre os continentes africano e asiático. A partilha da África e da Ásia ocorreu no século XIX por esses países europeus, mas continuou durante o século XX. A corrida com fins de partilhar a África e a Ásia, realizada pelas potências imperialistas, ocorreu por dois principais objetivos. O primeiro, a busca por mercados consumidores para os produtos industrializados e, em segundo lugar, a exploração da matéria-prima para a produção de mercadorias nas indústrias. A indústria europeia se acentuou principalmente após as inovações técnicas provenientes da segunda fase da Revolução Industrial. Entre as várias descobertas e inovações realizadas durante a segunda Revolução Industrial estão novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas, etc., desenvolvimento técnico da produção de energia elétrica, invenção da lâmpada incandescente, surgimento e avanço dos meios de transporte com ampliação das ferrovias, seguida das invenções do automóvel e do avião, invenção dos meios de comunicação como telégrafo, telefone, televisão e cinema, avanço da química com a descoberta de novas substâncias, a descoberta do múltiplo aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia e lubrificantes, o surgimento dos plásticos, desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora, a descoberta do poder explosivo da nitroglicerina e etc. Na medicina, surgiram os antibióticos, as vacinas, novos conhecimentos sobre as doenças e novas técnicas de cirurgia. Essa situação me lembrou alguns amigos disputando uma enorme pizza. Como assim? Qual foi a justificativa usada por esses países imperialistas para invadir, ignorar as pessoas e os governos existentes e ainda impor a sua cultura? A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Um dos discursos ideológicos, o evolucionismo social, classificava as sociedades em 3 etapas evolutivas. A primeira como bárbara, a segunda como primitiva e a terceira como civilizada. Sacou o lance dos países imperialistas? Os europeus se consideravam integrantes da terceira etapa, a civilizada, e classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizadora, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, eles estariam assimilando a cultura europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. O domínio colonial, a conquista e a submissão de continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, os europeus tinham o dever de fazer tais sociedades evoluírem. O darwinismo social se caracterizou como uma teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros continentes.
O darwinismo social compactuava com a ideia de que a teoria da evolução das espécies de Darwin poderia ser aplicada à sociedade. Tal teoria difundia o propósito de que na luta pela vida, somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam. A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo ou o neocolonialismo seria uma missão civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria a civilização com a sua tecnologia, formas de governo, religião cristã e ciência para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, o europeu era um modelo, o padrão de sociedade, na qual outras sociedades deveriam se espelhar. Para a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o contato com a civilização europeia. A partilha da África. A ocupação da África e as disputas por terras levaram os países europeus a organizarem a chamada Conferência de Berlim. No entanto, houve resistência em diferentes partes da África. Esses movimentos de resistência procuraram afastar a influência ou a presença dos europeus. Porém, o poderio militar dos europeus levou esses movimentos de resistência à derrota. A presença europeia na África estendeu-se até meados do século XX. Após a Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 estados. Os termos do acordo não respeitavam as divisões étnicas tradicionais e geravam um impacto catastrófico sobre as nações. É por esse motivo que ainda nos dias de hoje, alguns países permanecem sob rivalidade étnica, que causa guerras civis e pobreza extrema. A Índia foi ocupada gradativamente por ingleses e franceses a partir do século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar mais territórios nesta região após a Guerra dos 7 Anos. As imposições inglesas à China foram devastadoras. O governo chinês dificultou as transações comerciais de chá pleiteadas pela Inglaterra, que encontrou no ópio a solução para obter mais lucro. A substância, por seus efeitos devastadores, era proibida na Inglaterra, mas foi vendida à população chinesa. Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes e o governo chinês fez um apelo aos britânicos que não vendessem, não comercializassem mais o ópio. Tudo isso foi em vão. Claro que acabou em guerra, a guerra do ópio, e a China perdeu. A França e os Estados Unidos se aproveitaram da fragilidade da China para assinarem tratados comerciais com este país. O Tratado de Nanquim foi um primeiro exemplo desses tratados desiguais, onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais que a China. Os Estados Unidos consolidaram-se como nação independente ao fortalecer suas instituições políticas e expandir suas fronteiras e desenvolver um sentimento nacionalista. Eventos extremamente importantes aconteceram ao longo desse século e marcaram a história desse país, sobretudo a Marcha para o Oeste e a Guerra de Secessão. Potência capitalista em expansão, os Estados Unidos projetaram seu poder sobre os países latino-americanos a partir do século XIX. A contínua expansão do território dos Estados Unidos e a independência do Texas, conduzida por colonos, contribuíram para a difusão no país de uma ideologia que afirmava que os estadunidenses era o povo eleito por Deus para expandir seu território em direção às terras do Oeste. A América para os americanos.
Esse conhecido lema sintetiza as ideias da doutrina Monroe, lançada em 1823. Essa doutrina expressava, por um lado, uma política defensiva dos Estados Unidos diante de qualquer tentativa das potências europeias de recolonizar o país. Por outro lado, havia a ideia de que os Estados Unidos tinham o direito de conquistar as terras indígenas e de impor sua influência sobre os povos latino-americanos. A justificativa teórica para esse direito foi encontrada na religião, com a ideologia do Destino Manifesto. Sob a influência da teoria calvinista da predestinação, os estadunidenses se apresentavam como povo eleito de Deus para levar a civilização e o cristianismo protestante aos povos indígenas e católicos da América. No início do século XX, a doutrina Monroe foi reformulada, onde se passou a defender o direito de o país promover intervenções armadas nos países da América Latina em nome da civilização, da estabilidade e da ordem. Bem, nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!